E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Louvando com a Ju. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Ative o sininho de notificações para que toda vez que eu gravar um vídeo novo, você receba aí na tua casa. E hoje nós vamos para o 7º devocional. Glória a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Antes de eu falar o tema desse devocional, vamos elevar a Deus uma oração? Convido você a orar juntamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, Senhor, neste momento eu quero colocar a minha vida diante do Teu altar, quero colocar a vida de cada um que está me ouvindo neste momento, que parou para assistir esse devocional, que possam ser abençoados e transformados para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, meus devocionais têm ficado muito comprido, então eu vou enxugar ele um pouquinho, tá bom? Para também não ficar muito longo, para que você possa assistir até o final. Então vamos lá, hoje é o 7º devocional e o tema do nosso devocional é obedecer versus bênção. Nossa, que tema legal, né? Então abra a sua Bíblia, vou pedir para você pegar o seu caderninho, pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta. Caso você queira fazer alguma anotação, você fique à vontade, tá bom? Nós vamos estar lendo Lucas capítulo 5, o versículo 4 e 5. Lucas 5, 4 e 5, tá bom? Que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha que palavra poderosa, hein? Palavra forte vinda de Deus para o nosso coração. Obedecer versus bênçãos. Nós sabemos que obedecer é uma coisa que agrada muito a Deus. E obedecer não é uma coisa tão fácil, né? Porque muitas vezes nós temos que deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes isso acontece. Isso é renúncia, nós renunciarmos os nossos desejos. E aqui a palavra do Senhor vai falar que Jesus pediu isso a Pedro, disse para ele lançar a rede. Mas ele já tinha jogado, não tinha pego nada. E Jesus falou para ele lançar. Então ele falou: olha, Senhor, eu vou obedecer a sua palavra. E nós sabemos que foi através da palavra que tudo se fez, através da palavra que o Senhor criou o mundo. Então a palavra do Senhor, ela é poderosa, querido, para te abençoar. Se você for obediente ao Senhor, as bênçãos do Senhor vai vir sobre a tua vida. A tua casa será abençoada, o teu trabalho será abençoado, os teus filhos, o teu marido. As bênçãos do Senhor te seguirão. Você não precisará mais correr atrás de bênção, mas bênçãos correrão e chegarão até a ti. Oh, glória a Deus, eu recebo. Então, Pedro, ele respondeu ao Senhor, ele falou: olha, Senhor, eu já fiz isso, mas eu não peguei nada. Mas como o Senhor está pedindo para eu fazer, eu vou obedecer. Então, obedecer não é fácil, mas quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. Nós vemos que desde o começo, o que o Senhor pede para nós é apenas isso, que nós obedecemos a sua palavra. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, obedecemos os seus mandamentos, tudo quanto nós pedimos crendo no nome do Senhor, nós receberemos. Está na palavra. E eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento que eu sempre fui obediente à minha mãe, aos meus pais. Eu nunca fui uma pessoa que deu problema, porque chega numa fase que os adolescentes começam a dar problema em casa, né? Eu não, eu sempre, graças a Deus, eu nunca tive, assim, muitos problemas, sempre tive minha mãe sempre como minha amiga, então a gente conversava muito, eu sempre tive e tenho muito temor a Deus, e sempre pensava, se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus? E quando a gente obedece, é isso que importa para nós. Se nós fizermos aquilo, tá bom, vou fazer, mas vai agradar a Deus? É só você fazer essa pergunta, que daí você mesmo vai responder assim: não, isso não agrada a Deus, isso não é o que Deus quer para mim. Isso daí entra a renúncia, e quando nós começamos a renunciar coisas que agradam a nossa carne, a nossa vontade, para obedecer a Deus,
isso move as mãos de Deus sobre a nossa vida. Isso faz com que as bênçãos venham atrás de nós. E muitos não entendem isso, porque não são abençoados, porque não conseguem aquilo que tem tanto pedido das mãos do Senhor. Talvez está faltando obediência. Quando você começar a obedecer ao Senhor, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre ti. Está na palavra. E obedecer é uma decisão. Eu decido se eu quero ou não obedecer. Assim é os nossos filhos. Tem uma idade, né? Nós trazemos eles aqui na rédea. Eu tenho meu filho pequenininho e que se eu não impor pra ele, se eu não falar que isso não pode, tem 1 aninho, tá? Se eu falar isso não pode, ele vai crescer o quê? Uma criança sem limites. Uma criança achando que pode fazer tudo e não é. Ele tem que aprender que ele tem que obedecer, ele tem que honrar a mãe dele, tem que honrar o pai dele. Então esse é o princípio. Obedecer. Se você obedecer, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a tua vida. Então faça uma autoanálise aí, começa a pensar se você tem obedecido a palavra, se você tem obedecido os mandamentos de Jesus, porque Ele prefere que você obedeça do que você se sacrifique. Tem pessoas que ficam aí fazendo jejum, fazendo oração, isso é muito bom sim, mas tem que ser acompanhado de obediência. Uma vida de obediência a Deus agrada muito mais do que sacrifícios. Deus não quer que a gente fique só sacrificando, Ele quer que nós obedeçamos a palavra dEle. E lá em Gênesis nós vemos que a obediência, o Senhor Ele exige isso desde o princípio. Quando Ele criou lá o homem, e depois da costela do homem Ele criou a mulher para ser auxiliadora do homem. E Ele deixou ali, falou para eles, deu um mandamento, olha, isso vocês não façam. De todas as árvores que tem no jardim, vocês podem comer, mas daquela ali do meio do jardim vocês não comam. Porque no dia que vocês comerem, os olhos de vocês serão abertos. Então Deus, Ele testa para ver se nós somos obedientes. Às vezes você fala, eu sou obediente sim, mas não pode ser obediente parcial. Até que eu obedeço, depois daqui eu não obedeço mais. Então você é desobediente. E quando nós desobedecemos, nós atrasamos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Nós trazemos consequências para a nossa vida. Então, quando eles pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden. Essa foi a consequência. Então, às vezes você fica procurando A e B para culpar, e o próprio culpado de você não ter recebido ainda as bênçãos do Senhor é sua própria atitude. Se você começar a obedecer, você vai ver que o Senhor, Ele vai começar a te abençoar, porque o prazer de Deus é abençoar nossas vidas. Mas o Senhor, Ele é o nosso Pai. Como Pai, Ele só dá coisas se nós merecemos. Então, se você merecer ser abençoado, você vai ser. Se você não merecer, você vai ficar até aprender. É assim que o Senhor age sobre a nossa vida. Nós temos que aprender a obedecer. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa gostosa, porque vai contra a nossa vontade, vai contra a vontade da nossa carne. Então nós temos que fazer essa carne aqui, morrer todos os dias. Não quero mais fazer o meu desejo, quero fazer a vontade de Deus. E para isso, muitas vezes, nós temos que sacrificar o nosso eu, o nosso orgulho para obedecer a palavra. E Pedro, obedecendo aqui a palavra, ele teve resultado. Então, se você obedecer, você vai começar a ter resultados. Vou ler aqui pra você no versículo 6, tá? Diz assim, Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam as redes. Então, ele viu que com o ato dele obedecer, ele não tinha conseguido nada até aquele momento. Porque ele fez conforme a vontade dele, mas quando ele obedeceu a palavra, se ele tivesse falado, Jesus, eu já fiz, não vou fazer não, ele não teria recebido a bênção. Então as recompensas do Senhor vêm através da nossa obediência. As bênçãos do Senhor nos acompanham quando nós obedecemos a palavra. Ele colheu aqui uma grande quantidade de peixes. Então, olha só, se você obedecer a Deus nas pequenas coisas, grandes coisas o Senhor fará sobre a tua vida. Ele vai começar a revelar os mistérios sobre a tua vida. Você vai começar a receber aquilo que você tanto quer das mãos de Deus. Basta você obedecer a palavra de Deus. Basta você orar e pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a ser obediente. Eu quero agradar ao Senhor através da minha obediência. Porque o milagre de Deus nós alcançamos através da nossa obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Eu espero que Deus falou ao teu coração. Eu já encerro esse devocional pedindo a você para deixar o seu like e compartilhar para que mais vidas sejam abençoadas. Eu finalizo esse vídeo fazendo uma oração. Bora orar com a Ju?
Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, Jesus amado, Senhor, nós queremos te obedecer, nós queremos aprender a obedecer, Senhor, para que as bênçãos venham sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, Senhor. Nos ensina, Senhor, para que nós possamos ser abençoados e as pessoas que estiverem ao nosso lado também venham ser alcançadas, porque quando nós obedecemos, as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. É tudo que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos muito abençoados e até o próximo vídeo. Deus abençoe.